Meu nome é Matheus André e vou falar sobre Haile Selassie, que foi o imperador da Etiópia durante a maior parte do século XX. E nisso, Haile Selassie ele entrou no cargo de imperador no ano de 1930, depois da morte da imperatriz, que era a esposa dele. E nisso ele começa todo o primeiro mandato dele, que ele começa a tentar fazer com que o país dele fosse para frente, a Etiópia, transformar num país mais aberto, num país mais moderno e mais tecnológico. E nisso ele traz primeiras universidades, constrói mais escolas, ele melhora as condições de trabalho, e etc. E faz uma constituição que reduz o poder do parlamento e aumenta o poder dele. É normal do imperador. E nisso, com o passar do tempo, em momentos antes da Segunda Guerra, o governo da Itália fascista acaba invadindo a Etiópia e o Selassie ele acaba sendo exilado para Grã-Bretanha. E com o passar do tempo ele começa a comover as nações dali, principalmente a Grã-Bretanha e tal, para ele retornar para o país dele, voltar a ser imperador. Ele até consegue, mas isso já é em período de guerra. Ele já consegue retornar com a ajuda do governo inglês pro país de origem dele. E por aí ele começa a reestruturar o país dele, que estava em meio à guerra. Já estava na guerra nesse período. E ele começa a se levantar daí, começa a representar a Etiópia. E sem falar que ele tem ele é sempre conhecido como um líder carismático, no caso. Ele sempre foi conhecido por isso. Sem falar que ele tem... ele é considerado até um deus por algumas pessoas. Um deus encarnado, no caso. Porque, por exemplo, teve um profeta que há muito tempo profetizou que um africano, no caso, um rei africano, seria coroado e, com isso, traria eras de libertação. E nisso, isso foi um profeta lá da Jamaica, e a partir do momento em que ele foi coroado, muitas pessoas da Jamaica tiveram essa percepção que ele era esse tal escolhido, esse tal Deus encarnado. E com isso, mesmo ele nunca afirmando isso de fato, se utilizando, falando que ele era um Deus encarnado, ele também nunca lutou contra, nunca tentou desmistificar isso. Talvez ele usasse para fins políticos e tal, já que causa mais uma atração entre ele e o povo. Isso só se intensificou quando ele fez uma viagem para lá, para a Etiópia, no caso. Etiópia não, para a Jamaica. Quando ele foi para a Jamaica, esse discurso obviamente se intensificou. Sem falar que ele ficou tão influente que ele influenciou muitos artistas da Jamaica, principalmente o Bob Marley, que é o maior artista da Jamaica, mais conhecido pelo menos. E nisso, por exemplo, a música War do Bob Marley é uma adaptação musical do discurso do Selassie que ele fez na ONU, que ele pede por menos discriminação e em si a paz mundial, por fim das guerras, discriminação, pobreza, desigualdade, etc. Com o passar do tempo do governo dele, com todas essas medidas, etc., Selassie acaba constituindo uma nova constituição que, mais uma vez, abaixa o poder do parlamento e aumenta o poder dele sobre o país, etc. Porém, as pessoas não se tem tanta informação se as pessoas não gostavam tanto do Selassie. Assim, porque ele era um líder, como eu já disse, um líder muito carismático. Então, não se tem tantas reclamações, sem falar que muita gente achava que ele era um deus. Então, não se tem muita divergência como posso dizer, durante o regime dele. Porém, sempre tem aqueles que não gostam, por exemplo, que por um tempo depois estoura uma revolta armada e acaba se instituindo uma militarização, um conflito militar que acontece na Etiópia, que acaba tirando ele
ele do posto de imperador. Acaba sendo preso e etc. Sem falar que ninguém sabe do que se realmente do que ele morreu. Muitos acreditam que ele simplesmente morreu numa cirurgia de próstata, numa questão de complicações na cirurgia de próstata. Mas muitos acreditam, principalmente a família, que ele foi assassinado pelo governo, pelo regime da Etiópia na época, etc. Mas ninguém nunca teve uma discussão acerca disso. Mas isso também alavancou muito a religião que ele fez, porque o nome dele era Tafari. E na época em que ele ainda não era rei, ele só era casado com quem era imperatriz ainda. Então ele só era príncipe, e príncipe em aramaico era Raj, e o nome dele era Tafari. Criou a religião do Rastafari, juntando o príncipe e o nome do Selassie. No caso, ele não se chamava Selassie na época, porque Tafari era o nome de batismo dele, no caso. E com isso, ele criou muito mais adeptos e até hoje ele tem a influência. Tanto que se dá para se ver que nas roupas de pessoas adeptas essa religião, dá para ver as cores as cores da bandeira da Etiópia. Na roupa deles, no estilo, até naquelas pulseirinhas que vendem por aí, e etc. É isso. Acho que é isso com o meu trabalho. E